Olá, na aula de hoje de Geotecnia 1 a gente vai falar sobre limites de consistência. Bom, o solo de granulometria fina, ele é avaliado, né, pelos limites de consistência. Então, o comportamento físico dele em relação como compressibilidade, resistência de selamento, permeabilidade, relacionado com a umidade da amostra. Então, se eu tiver mais água ou menos água, esses parâmetros físicos, né, eles vão ser alterados. E aí, essa variação de consistência, ou seja, a variação de umidade do solo, ela é tratada em termos de limite ou índice de consistência. Beleza. Então, para um dado solo, pode-se criar correlações semi-empíricas entre as propriedades do solo e esses limites ou índices, né? De modo a eu tentar prever o comportamento dele em relação à quantidade de água que vai estar presente nesse solo. Então, eu consigo utilizar esses limites, esses índices, para eu tentar prever o comportamento desse material na presença de água. E aí, a gente sabe que a rigidez de um solo argiloso, ela varia inversamente com o teor de umidade. Ou seja, quando eu coloco muita água numa argila, por exemplo, ela vira uma lama, né? E a partir do momento que eu vou diminuindo essa quantidade de água, ela fica dura como um tijolo, né? Tanto é que o tijolo é feito de argila. Então, eu tenho essa variação de rigidez, né, em função da quantidade de água que eu tenho. Entretanto, para o teor de umidade zero ou quase nulo, pode sofrer uma redução brusca em sua resistência aos esforços externos, ou seja, ela fica muito frágil, né? Ela apresenta fragilidade por conta se eu ter um esforço externo, ela vai acabar se quebrando, né? Então, ela acaba sendo um material frágil se esse teor de umidade chega próximo de zero. E o que é a consistência do solo, né? A consistência é definida como a facilidade relativa com que um solo pode ser deformado. Então, basicamente é isso. E a consistência depende amplamente da mineralogia, ou seja, do constituinte do solo. Dependendo do tipo de argila mineral que é constituído aquele solo, ele vai ter uma consistência diferente, né? Assim como, né, como a gente já tem falado, o teor de umidade. Então, dependendo do teor de umidade e da mineralogia dos solos, a gente vai ter uma consistência maior ou uma consistência menor. Nos solos, as partículas finas são geralmente circundadas por água. Então, por isso que é bastante importante a gente avaliar esse comportamento do solo com relação à água. E a quantidade de água no solo determina o estado de consistência. Tá, e quais são esses estados, né? Eu posso classificar basicamente em sólido, semissólido, plástico e líquido. Então, sólido, eu vou ter pouca água, semissólido, eu vou ter um pouquinho de água, né? No plástico, eu já vou ter mais água ainda e no líquido, eu já vou ter uma água em abundância. E aí, também relacionado com a quantidade de água, vem os termos coesão e adesão. Então, coesão é a atração entre constituintes da mesma origem, ou seja, água e água. Então, eu tenho uma coesão entre essas partículas. Já a adesão é quando eu tenho digamos, ocorre uma coesão entre elementos de diferente origem. Por exemplo, ligação água e sólido. Então, eu tenho uma partícula de água e uma partícula sólida. Elas estão juntas, né, estão aderidas ali, isso se chama adesão. Agora, quando eu tenho uma partícula de água com outra partícula de água, isso se chama coesão, certo? Aí aqui tem alguns exemplos, né? Para que serve essa descrição da consistência do solo? Ela tem aplicação ambiental, então a quantidade de água que tem lá, o pessoal trabalha muito com questão de contaminação, né, do solo, então tem uma grande aplicação ambiental. A resistência, né, se ela é mole, se ela é dura, então está relacionado com a resistência, com a viscosidade do solo e também com a plasticidade. E na engenharia geotécnica, ela está relacionada com o tipo de ruptura, né, ruptura de um talude, por exemplo, e resistência à penetração. Então, resistência à penetração de um pistão, por exemplo, no solo. E aí, esses estados de consistência, eles são
determinados, né, pelos limites de Atterberg. Esses limites, eles foram desenvolvidos para a gente ter, digamos, determinar qual é o limite, ou seja, onde que o solo passa do estado sólido para o estado semissólido, onde que ele passa do semissólido para o plástico e onde que ele passa do plástico para o líquido. Então, esses limites, ou seja, o próprio nome já diz, né, limite, ou seja, qual é o limite de água que aquele solo pode, digamos, se misturar, né, pode se misturar naquele solo para que ele continue sendo sólido, por exemplo, ou que ele passa, quanto de água que eu tenho que colocar para esse solo passar da parcela plástica para a parcela líquida e assim por diante. E aí, relacionado à consistência, a gente tem classe de solo solto, né, não coerente, solo mole, menor que 8 newtons, ou seja, o solo se esfarela sob uma pressão muito baixa, ligeiramente duro até extremamente duro, certo? Então, a gente tem essa consistência aqui do solo, só um parâmetro, né, de referência para vocês terem base. Ainda aparece, né, a viscosidade e a plasticidade. Viscosidade nada mais é do que a capacidade do solo se aderir a outros objetos e a umidade estimada que representa a máxima aderência entre o polegar e o indicador. Então, isso é um material viscoso, né? Viscosidade. E a plasticidade é a capacidade de um solo, né, ser moldado ou manuseado, né? Então, aqui eu tenho um solo não viscoso, né? O solo não adere ou adere pouco aos dedos após a redução da pressão sobre ele. Eu tenho um ligeiramente viscoso ou moderadamente viscoso, então ele se adere, né, a ambos os dedos, mas com um pequeno afastamento eu já consigo separar o meu dedo da mistura. Muito viscoso, o solo se adere firmemente aos dedos após completa separação. Então aqui a gente pode ver que o solo ele continua, né, ligado, né, entre uma parcela que ficou no meu dedo e a outra que ficou no polegar. E aí, com relação à plasticidade, a primeira coisa que vem em mente é uma pessoa que vai moldar um vaso, por exemplo. Então, esses elementos eles são constituídos por argila. Então, a plasticidade ela está relacionada com os solos finos e principalmente da argila. Por que a gente consegue moldar, né, vasos, né, tijolos, por exemplo, com argila? Porque a forma lamelar, então elas formam como se fosse uma lâmina, ela permite digamos, o arranjo, né, desses grãos para que a gente consiga modelar esse material da forma que a gente melhor encontrar. E aí, essa modelagem, né, ela não sofre muito a variação de volume. Então, a plasticidade é muito influenciada na quantidade de água, né, que a gente coloca lá na minha mistura. E aqui está um exemplo típico, né, de um vaso aqui sendo feito com argila, né, e só consigo fazer isso porque a argila ela tem a propriedade, né, de plasticidade, ela é um material plástico, ela tem essa plasticidade quando, né, em determinado teor de umidade. E aí, o material é não plástico, né, como que eu vou caracterizar isso? O não plástico, isso empiricamente, né, eu caracterizo como não plástico, eu não consigo formar um cilindro, né? Então, se eu enrolar lá o meu material, eu não vou conseguir formar um cilindro de 6 milímetros de diâmetro e 4 centímetros de comprimento. E se eu conseguir, né, formar esse cilindro, eu não vou conseguir manter ele preso por um dos seus extremos. Então, é basicamente isso. Eu não consigo moldar um cilindro parecido com esse, né? 6 milímetros de diâmetro e 4 de comprimento. Se eu conseguir, ele vai se romper se eu pendurar por uma dos lados. Ele é ligeiramente plástico, a mesma referência, né? Se eu conseguir moldar o de 4 centímetros, se eu não conseguir moldar o de 4 centímetros e conseguir moldar o de 6. Moderadamente plástico, de 4, né? Eu consigo fazer, só que o com 2 milímetros eu não consigo executar. E muito plástico, eu
consigo fazer um cilindro com menos de 2 milímetros de diâmetro e 4 centímetros de comprimento. Então, isso aqui é uma maneira empírica de determinar a plasticidade do meu solo, né? E aí, a plasticidade está relacionada diretamente com a quantidade de argila. O muito plástico, eu tenho lá o diâmetro de 2 milímetros ou até menor, né? E se eu prender ele por uma das pontas, esse material vai suportar. Como é o caso, né? Eu peguei uma amostra e aí eu fiz esse filete aqui. Isso quer dizer que o meu material é muito plástico, certo? Então, eu tenho a presença de argila aqui nesse material. Isso é uma maneira empírica, tá? E aí, para que serve, né, o conhecimento dessa plasticidade? O teor de umidade, ele afeta, né, as propriedades dos siltes e das argilas, mas ele não afeta o comportamento das areias e dos pedregulhos. Então, basicamente, esse conhecimento de plasticidade está relacionado com os solos finos. A gente não vai determinar a plasticidade de um agregado, por exemplo, né, de um pedregulho, porque isso não vai existir. Então, são propriedades dos solos finos. E aí, ela descreve nada mais, né, do que a resposta do solo sobre uma mudança do teor de umidade. Então, se eu colocar mais água, né, quanto que é essa plasticidade desse solo? É grande, é pequeno, né? Como que eu vou quantificar isso? O que a gente tem que levar em consideração é que a resistência diminui com o aumento do teor de umidade, né? Tende a virar uma lama, e o solo expande com o aumento do teor de umidade. Esse solo expandir com o aumento do teor de umidade, ele está relacionado que quanto mais água eu colocar ali, né, mais volume eu vou estar acrescentando à minha amostra. Então, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Os solos finos com alto teor de umidade comportam-se como líquido, então uma lama, né? Quando o teor de umidade é reduzido, o volume diminui, o solo se torna plástico. E se eu diminuir ainda mais esse teor de umidade, ele se torna semissólido e depois ele se torna sólido, né? Bom, e aí, só para lembrar, a minha plasticidade, ela depende fundamentalmente de dois aspectos. Primeiro, teor de umidade, quanto de umidade que eu vou ter nesse solo, e o tipo de argila ou mineral, ou seja, qual é a constituição, qual é a superfície específica, como que é o seu comportamento com relação à água, né? Quanto menor o argila mineral, né, maior a plasticidade do solo. Então, eu tenho relacionar também com a origem e formação desse solo. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Deixa eu voltar. Eu tenho um frasco que ele está cheio de água, e aí, a partir do momento que ele vai evaporando essa água, né? Notem que o volume ele vai diminuindo. Só que ele diminui até um certo ponto. E depois há uma perda, né, de água, a água continua evaporando, só que esses vazios eles são preenchidos por uma parcela gasosa, certo? Então, ele passa do estado líquido, que seria esse frasco cheio, certo? Depois ele vem para o estado plástico, depois para o estado semissólido e para o estado sólido. Então, eu tenho aqui um volume inicial e esse volume diminui até certo ponto e depois ele se mantém constante. Beleza? Então, como que eu posso representar isso num gráfico, né? Aqui eu tenho um estado, né? Vamos supor que eu estou trabalhando conforme a minha figura, né? Primeiro eu tinha líquido, estado líquido, aí eu fui retirando a água, né? Eu fui diminuindo o teor de umidade, diminuindo, então o volume foi diminuindo com isso, até chegar a um momento. Esse momento aqui da transição do semissólido para o sólido é exatamente esse momento aqui, ó. Opa. Eu estou reduzindo o volume, certo, da minha amostra até este nível. Depois, daqui, ele não reduz mais o meu volume, ou seja, o volume vai continuar o mesmo, o volume do meu solo, né? O volume aparente desse solo. Então, é o que eu estou representando aqui no gráfico, né? Eu tenho líquido, aí eu vou reduzindo o volume até chegar no estado sólido. No estado sólido, eu não tenho mais variação do meu volume, ou seja, ele permanece o mesmo volume.
Ok, e o que é, né? A gente vem falando desses limites de consistência, o que são esses limites, né? A gente tem basicamente 3 limites. Primeiro, o limite de contração. Segundo, o limite de plasticidade e o limite de liquidez. Nada mais é do que qual é o ponto, né, que o meu solo vai deixar de ser sólido e vai passar a ser semissólido. Ele é chamado de limite de contração. Ou seja, se o meu limite de contração é igual a 10% de teor de umidade, quer dizer que se meu solo tiver 11% de teor de umidade, ele vai ser um solo semissólido, no estado semissólido. Se ele tiver 9%, ele vai estar no estado sólido, certo? Então é um limite. A mesma coisa com o limite de plasticidade, ou seja, é o limite que o solo passa do estado semissólido para o estado plástico. E o limite de liquidez, ele passa do estado plástico para o estado líquido, beleza? Então, tanto o limite de contração, o limite de plasticidade e o limite de liquidez são teores de umidade. Então, eu calculo o teor de umidade do solo que ele passa do semissólido para o plástico. O teor de umidade ao qual ele passa do estado plástico para o estado líquido, certo? Então, limite de contração, plasticidade e liquidez. E aí, vale ressaltar, que está piscando aqui no slide, né, que o meu grau de saturação no limite de contração é igual a 100%. Então, vou voltar lá na nossa figura, né, na animação. Lembrando que a saturação de 100%, né, é quando todos os meus vazios estão preenchidos por água. Então, olha só, exatamente nesse momento a gente tem o grau de saturação 100%, certo? Ou seja, quando criou-se essa linha vermelha, né, é quando a gente tem o grau de saturação igual a 100%, ou seja, eu não tenho mais variação de volume. Então, se eu não tenho mais variação de volume, eu estou no limite de contração. E aí, o meu grau de saturação é igual a 100%. Aí, no limite de plasticidade, quanto que é o meu grau de saturação? 100% também. Se aqui todos os meus vazios estão preenchidos por água, no limite de plasticidade vão estar muito mais cheios de água, né? E no limite de liquidez também. Então, em qualquer um dos limites, o meu grau de saturação, né, é igual a 100%. Agora, no estado sólido, aí eu tenho a variação, né, do meu grau de saturação. Então, quando eu falo uma amostra no limite de liquidez, eu já posso pensar, opa, então meu grau de saturação é 100%. A mesma coisa no limite de plasticidade e no limite de contração. Ok, e aí, aqui só tem um resumo, né, do que eu já falei. Então, o limite de liquidez, teor de umidade, no qual o solo começa a se comportar como líquido. Limite de plasticidade, o solo começa a se comportar como plástico. E de contração, a partir da redução, né, dessa quantidade de água, o solo não sofre mais variação no volume. E o meu grau de saturação é 100%. Ok, mas como é que eu vou determinar esses valores, né? Esses valores, eles são normatizados. Então, eu tenho um ensaio de limite de liquidez, outro de limite de plasticidade e o limite de contração. Então, são todos normatizados pela ABNT. O limite de liquidez, ele é determinado pelo, né, aparelho de Casagrande. Esse aparelho, ele é uma concha, né, e tem um cinzel. Então, a intenção desse aparelho é eu colocar uma quantidade de solo aqui dentro, fazer uma ranhura, fazer uma abertura aqui com o cinzel, e aí, após, né, abrir essa ranhura no solo, eu verificar quantos golpes, né, vou anotando quantos golpes que essa ranhura vai se fechar. Então, como que funciona as etapas? Primeiro eu coloco uma concha, né, do material que passa na peneira 40. Então, quer dizer o quê? Que eu vou pegar só a parcela fina do solo, né, vou colocar ali naquela concha e vou fazer uma abertura com um cinzel padronizado. Eu fiz essa abertura, certo? Essa abertura é basicamente, né, 10 milímetros, né, a altura aqui. E aí, feito isso, eu vou aplicar golpes, né, nessa massa de solo para essa abertura se encontrar
aproximadamente 1 centímetro lá no fundo. Então ele vai se fechar parte dessa ranhura, né? Então aqui eu tenho antes do ensaio e aqui depois do ensaio, ou seja, essa ranhura vai ser fechada. Eu faço isso pelo menos 5 vezes, né? Geralmente empregando valores de umidade diferentes e geralmente crescentes. Então aqui tem um procedimento real, né? Então aqui está o aparelho de Casagrande, aqui eu estou calibrando, né? Ou seja, a altura de queda ela tem que ser padronizada, então geralmente o cabo aqui do meu cinzel ele já vem com a altura correta para eu calibrar esse equipamento. Feita a calibração, eu vou colocar a minha amostra, né, dentro da concha, vou abrir com um cinzel e eu vou aplicar golpes, né, de modo com que ela feche, a ranhura feche no fundo, né, se encoste a aproximadamente 1 centímetro. Então essa determinação é visual, então eu vou aplicando golpes de modo com que eu consiga visualizar essa imagem, né, essa última imagem. Aqui tem um outro exemplo, então, né, eu abri aqui, fiz a ranhura e aí eu encontrei aqui, né, fechou a ranhura em aproximadamente 1 centímetro. Feito isso, o que eu vou fazer, né? Eu fiz 5 vezes as minhas determinações. E aí, para cada determinação, eu vou lá e coleto uma parcela e determino o teor de umidade a qual a ranhura se fechou. Então, peguei essa amostra, fui lá, deixei na estufa, né, para tirar o teor de umidade. Então, eu faço um gráfico. Então, eu tenho um gráfico aqui com 1, 2, 3, 5 pontos, né, as minhas 5 determinações, ou seja, meus 5 teores de umidade a qual a minha ranhura se fechou. E aí aqui embaixo no eixo X eu tenho em escala log, eu vou determinar o meu limite de liquidez. E o limite de liquidez nada mais é do que, né, qual o teor de umidade que aquele solo fecha essa ranhura, né, com 25 golpes. Então eu vou pegar aqui no meu gráfico, né, no eixo X, 25 golpes. Vou interceptar a curva, né, que eu desenhei, né, que eu tracei, curva não, a reta, e aí eu vou verificar qual que é o meu limite de liquidez, certo? Então aqui aproximadamente, né, 46, né, geralmente se adota valores arredondados para o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Então, é esse o meu limite de liquidez, o teor de umidade ao qual eu consigo fechar a ranhura com 25 golpes. Nosso próximo ensaio é o limite de plasticidade. Limite de plasticidade é bem simples, eu vou pegar uma pasta de solo, né, que passa na peneira 40, mesmo a peneira que a gente utilizou para fazer o limite de liquidez, e eu vou fazer um rolo, né, um cilindro, num vidro esmerilhado. Então esse vidro esmerilhado ele serve para retirar a água da amostra e eu vou tentando fazer esse cilindro. Quando ele atingir 3 milímetros de diâmetro e apresentar fissuras, eu meço a umidade do solo. Então eu vou fazendo esse rolinho até com 3 milímetros de diâmetro, né? E aí quando ele começar a apresentar fissuras, aí eu vou cortar essa amostra e vou colocar na estufa para determinação do teor de umidade. Então aqui está um ensaio real, né? O vidro esmerilhado e aqui o rolinho, né? O cilindro, até aparecer pequenas fissuras. Aí eu tenho que fazer pelo menos 5 vezes, né? E os valores obtidos da umidade de solo serão considerados satisfatórios quando, de pelo menos 3, nenhum deles diferir da respectiva média de mais de 5%. Então, eu tenho que fazer 5 vezes e ele não pode ultrapassar esse limite, né, de 5% de variação. O limite de plasticidade será o valor médio, né, de pelo menos 3 determinações, considerados satisfatórios. Caso a minha amostra seja, por exemplo, uma areia, que ela não tem plasticidade, então eu não consigo moldar esse rolinho, né? O que eu faço? Eu
escrevo lá, tento fazer, né? Se não der para realizar o ensaio, eu coloco que o solo não apresenta plasticidade, ou seja, ele é NP, não plástico. O limite de contração, ele é um ensaio, né? Que também é realizado com o solo que passa na peneira de número 40 e é feita uma pastilha, né, desse solo. E eu vou secar essa amostra na estufa e depois vou pesar ela. Aí, o que eu vou fazer com essa cápsula, né? Eu vou medir o volume desse solo seco através do deslocamento provocado num frasco com mercúrio. Então, o limite de contração é o volume da amostra seca, né? Dividido pelo peso da amostra seca, 1 dividido pelo peso específico dos sólidos, vezes o peso específico da água, vezes 100. Então, esse é o limite de contração. Ok, mas como é que a gente faz isso, né? Primeiro, eu moldo a cápsula, né? Ali, a minha cápsula de solo, e aí eu deixo secar. Então, há essa variação do volume. Como que eu vou determinar essa variação do volume, né? Então, aqui eu estou moldando a cápsula. Eu vou colocar num frasco mercúrio e aí, depois de seca, né, eu coloco essa cápsula de solo aqui dentro dessa vasilha de mercúrio. E aí, obviamente, né, como a vasilha está cheia, quando eu colocar essa cápsula, o que vai acontecer, né? O meu mercúrio vai deslocar. E aí eu vou medir, né, esse volume de mercúrio deslocado. Então aqui mostra bem, né, eu coloco um recipiente em cima. E aqui o mercúrio deslocado. Então eu pego esse mercúrio e verifico qual que é o volume. E aí logo vai ser o volume da minha amostra. Esse limite de contração ele foi amplamente utilizado nos anos 20, né, 1920. Só que a gente tem um grande problema na determinação desse limite de contração, porque ele não depende exclusivamente do tamanho dos grãos e do tipo constituinte mineralógico, mas também da estrutura inicial da amostra. Então, por exemplo, se ficar bolha de ar oclusa, né, dentro da minha amostra, ou como que foi moldada essa amostra, eu tenho esse problema. E aí, o que acontecia, né? Esse meu valor de limite de contração, às vezes, ele dava um valor maior que o limite de plasticidade. E isso não pode acontecer. Sempre vai ser limite de contração primeiro, depois plasticidade, depois liquidez, né? Porque eu estou aumentando o meu teor de umidade. Não tem como inverter essas ordens. Então, acontecia isso nesse ensaio. E aí acabou entrando em desuso. E hoje é bem raro assim utilizar esse limite de contração justamente por esses dados imprecisos. Outro valor, né, que vocês vão ver muito é relacionado ao índice de plasticidade, ou IP. É uma maneira de eu avaliar quão plástico é esse solo, né? E nada mais é do que o meu limite de plasticidade menos o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, um menos o outro, ele vai me dar o índice de plasticidade. O que eu estou fazendo? Eu estou medindo ali qual é o intervalo de teores de umidade que eu consigo manter o meu solo na condição plástica. Então, nada mais é do que isso, é um índice de plasticidade. E aí, de acordo com esse índice de plasticidade, eu tenho meu IP igual a 0 é não plástico, meu IP de 1 a 7 é pouco plástico, de 7 a 15 é plasticidade média e maior que 15 é muito plástico. Então, o que significa pouco plástico? Quer dizer que se eu variar 1%, né, se eu variar 2% no teor de umidade, eu já vou deixar de ser plástico e vai passar a ser líquido, né, enfim. Então, se eu variar, por exemplo, 10%, e o meu solo ainda se manter, ele é uma plasticidade média. Ou se eu variar mais do que 20%, mais do que 15% no teor de umidade, ele continuar sendo plástico, então quer dizer que ele é muito plástico, ou seja, esse caminho para ele sair da plasticidade é um caminho bem longo, né, de variação de teor de umidade. Isso aqui também é utilizado para a classificação dos solos, né, que serão nossas próximas aulas.
E ainda tem o índice de consistência, né? Que é uma forma de medir a consistência do solo no estado com que se encontra. Então, o índice de consistência nada mais é que o LL menos a umidade, né? Dividido pelo índice de plasticidade. Isso aqui bem a utilização prática, né? E aí o índice de consistência, se ele for menor que 0, ele é fluido. Se ele tiver entre 0 e 1, estado plástico, ou se for maior que 1, estado semissólido ou sólido. Bom, e aí aqui a gente tem alguns valores típicos, né, de LL, LP e IP em função do tipo de argila. Então eu tenho uma montemorilanita, ilita e caulinita, que são os 3 tipos de argila mineral, de argilominerais que compõem nosso solo, né? Então olhem lá, a montemorilanita, que ele é um solo que ele tem alta variabilidade, né? O seu comportamento muito variável em função da quantidade de água. Olha só, o LL dela pode chegar de 290 a 710. Já a caulinita, que é um argila mineral que ela é mais estável à presença da água, ele chega a 38 a 59. Então dá pra gente notar bem a diferença aqui entre a composição mineralógica, né, e o seu efeito nos limites de consistência. A mesma coisa com o LP, né, de 54 a 75, de 27 a 37. E aí o IP varia da mesma forma, por conta que, né, o IP depende do LL e do LP. Beleza? Bom, e aí aqui eu tenho alguns valores típicos com relação à origem dos solos, né? Então, só para vocês terem isso como referência, argilas orgânicas, né? Argila porosa, argila dura. Então, eu tenho vários aqui valores representativos, digamos assim, de cada tipo de solo. Eu ainda tenho o índice de consistência, né? Que é caracterizado como argila mole. Então, esse índice de consistência menor que 0,5, média de 0,5 a 0,75 e assim por diante. Então, quando fala, esse aqui é uma argila mole, né? Um material mole, quer dizer o quê? Que meu índice de consistência é menor que 0,5 e a resistência é de 25 a 50 kPa. Bom, era isso por hoje e obrigado.